E bom, nesse vídeo eu quero te mostrar então como que você pode investir no meio dessa crise toda, dessa loucura toda que a gente tá vendo no mercado. Nós vemos o dólar subindo, batendo mais de R$ 6, a gente vê os investimentos lá fora explodindo, uma valorização enorme. Por outro lado, a gente vê ativos aqui que estão caindo demais, como por exemplo os fundos imobiliários caindo 15, 20%, as ações aqui também caindo. Tudo isso aqui do lado ainda nós temos a renda fixa muito atrativa, como por exemplo IPCA mais 7%. O que a gente tem que fazer no meio de tanta loucura, de tanta oportunidade? Nós temos ativos que estão caindo demais, nós temos ativos que estão subindo demais. E aí, como é que a gente investe? Bom, é isso que a gente vai ver então nessa aula, nesse vídeo. Então bora lá, vamos dando uma olhadinha aqui primeiro no dólar. Olha só, o dólar então passou esses R$ 6, já bateu 6,10 e depois começou a dar uma recuadinha ali, mas tá aqui acima de 6, nesse 6,5. Então nesses últimos dias aqui subiu demais, nesse último mês aqui é isso que aconteceu com o dólar. Então a gente tem uma moeda, na verdade, é o nosso real que tá se desvalorizando demais. O nosso real, ele tá como sendo a pior moeda do mundo, a moeda que mais se desvalorizou perante o dólar. Então não é algo que, o nosso dólar está subindo, é algo mais relacionado a meu Deus, o nosso governo, a nossa moeda tá horrível. Então é isso, a gente tem um distanciamento sempre acontecendo cada vez maior aqui entre o real e o dólar. Então, sim, é importante que a gente tenha investimentos lá fora, que a gente invista nas ações americanas ou então invista na Europa, entre outros países. O principal, a maior economia de todas é a dos Estados Unidos, então por isso que a gente fala muito sobre dolarizar e investir nos Estados Unidos. Então aqui nós temos uma grande oportunidade, pegar essas empresas lá de fora. Como é que a gente pode fazer isso? Nós temos, por exemplo, o VAO. Se a gente for olhar aqui esse ETF americano, ETF é uma cesta de investimentos, é um ativo, um ETF que tem ali dentro um portfólio gigantesco com 500 ações nesse caso americanas. Então o VO investe em 500 ações americanas. Desde o início do ano para cá, olha só a valorização que a gente teria ao ter investido então no VO. De janeiro até agora, a gente teria pego uma valorização de 28% em dólar. Então a gente tem aqui a valorização, né? A gente mandaria o nosso dinheiro lá para os Estados Unidos, a gente investiria nessas ações, nesse ETF, com 28% de crescimento, mais o dólar, que também, vamos pegar aqui desde o início do ano. Nesse último ano, olha só, nós pegamos aqui, estava em 4,90 por ali, hoje a gente tem uma valorização de 23%. Então a gente tem que incluir isso também, essa valorização. Se a gente tivesse investido lá atrás, a $1 ali perto de 4,90, 5, hoje o dólar tá a 6. Então tem tudo isso que a gente tem que colocar na balança. Mas sim, nós temos, por exemplo, as ações americanas subindo demais. Nós temos as criptomoedas se valorizando muito. Olha só os últimos 6 meses, subiu quase 40%. Mas desde janeiro para cá, 118%. Uma valorização muito alta. Nos últimos 12 meses, de dezembro do ano passado até dezembro agora de 2024, 128% aqui de valorização. Então também as criptos estão em alta. Outra coisa que está em alta, a renda fixa. A gente olha aqui, olha só, IPCA mais 7,12, um pré-fixado de 14,26. Então eu vou garantir uma rentabilidade de 14,26 até 2027, ou então quase 14% até 2031. A gente está com juros muito elevados. Isso tudo, essa combinação de juros altos, muito altos mesmo, faz com que a nossa bolsa caia. Então vamos olhar aqui para a bolsa, para as ações. Nos últimos 6 meses até que está positivo aqui em 3,44%. Desde o início do ano nós temos uma queda de 5%. Nos últimos 12 meses aqui também está praticamente no 0 a 0, mas a gente teve uma alta bem expressiva aqui. A gente bateu 130 mil pontos do Ibov, mas agora já estamos em 125. Então estamos nessa tendência de queda e isso tende a continuar caindo conforme também a Selic continua subindo, conforme a renda fixa continua atrativa dessa maneira. Então nós temos um Ibov, as ações em tendência de queda, e o IFIX, aqui os fundos imobiliários, a gente nem precisa falar muito, né? Todo mundo tá com os fundos imobiliários em carteira negativo. Então, nos últimos 6 meses, aqui o IFIX tem uma média geral de vários FIs dentro do índice dele, com uma queda aqui de quase 10%. Desde o início do ano, uma queda aqui também 9%. Nos últimos 12 meses, aqui 4%, 5%. Então é isso. A gente tem quedas muito grandes nos fundos imobiliários, quedas nas ações. Por outro lado, nós temos dólar em alta, ações americanas em alta, criptomoedas em alta, aqui no caso o Bitcoin, renda fixa em alta. E aí, como é que você monta uma carteira de investimento? Você vai começar a investir agora, em dezembro, iniciozinho aqui em janeiro de 2025, você está começando a investir, decidiu investir. Como é que você vai investir no meio de toda essa turbulência? Bom, é aí que eu montei então aqui essa aula pensando nisso, pensando em te ajudar a dar esses primeiros passos, pensando em você investir então nesse momento de caos, esse momento tão turbulento. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no seu perfil de investidor. Então você tem que entender se você é conservador, moderado ou arrojado. Se você é um
um perfil mais conservador, você naturalmente vai investir mais na renda fixa. Aquele perfil que não gosta muito de ver o patrimônio oscilando para baixo, então você quer colocar o dinheirinho ali e você quer ver todos os dias ele subindo um pouquinho. Então, se você tem esse perfil conservador, você vai aumentar, você vai criar uma carteira praticamente de renda fixa. Então, você vai aproveitar muito aqueles, por exemplo, IPCA mais 7, os pré-fixados, LCIs, LCAs e assim por diante. Então, você tem sim que montar essa carteira focada em renda fixa. Agora, aqui eu montei uma carteira de exemplo para um perfil que já é mais moderado para arrojado. Mas aí acontece o quê? Eu separei 40% para renda fixa e o restante vai para renda variável. Se você também tem um perfil arrojado, né, a terceira opção, o arrojado ele teria então uma renda fixa ali em torno de 10% da carteira como um todo e os outros 90% para a bolsa de valores, para as ações, investimentos lá fora, criptomoedas e assim por diante. Então a primeira coisa, você tem que entender qual que é o seu perfil. Conservador, renda fixa. Moderado, uma carteira mais equilibrada, ali 50% renda fixa, 50% bolsa. E o arrojado, então, mais para bolsa e menos para renda fixa. Mas, beleza, aqui um exemplo de uma carteira moderada. Então, aquela pessoa que está querendo dar os passos já na bolsa de valores, mas também vai manter aqui um pouco de renda fixa. Dessa maneira, a gente vai para o segundo passo, que é definir as porcentagens. Por exemplo, essa carteira moderada, 40% aqui, a parte em azul, renda fixa, 20% eu deixei para fundos imobiliários, 20% eu deixei para as ações, 15% investimentos lá nos Estados Unidos, aquela ideia de investir naquelas maiores empresas do mundo, e 5% para Bitcoin, para criptomoedas. E assim eu defini essas porcentagens. Aqui não é uma regra, você não precisa seguir essas porcentagens, mas você precisa definir. Você para e olha, eu quero ter 40% de renda fixa. Não, eu acho que 30% da renda fixa tá ok, eu vou aumentar um pouquinho aqui as porcentagens de bolsa. Então, você define essas porcentagens. Mas é importante que você pare, veja o seu perfil e defina as porcentagens. Por quê? Porque aí, conforme a oscilação vai acontecendo, por exemplo, os fundos imobiliários continuam caindo. Bom, mas eu defini que eu quero 20% de fundos imobiliários. Então, isso vai te facilitar na hora de investir. Todo mês você vai colocando um pouquinho de dinheiro. Então, no próximo mês, se os FIs, se a minha carteira de FIs está ali em 15%, por exemplo, mas eu defini que eu quero 20%. Então, você vai lá e investe nos FIs para tentar chegar novamente nos 20%. Ou então, as ações também caíram. Vou investir então nas ações. E assim você vai sempre rebalanceando a carteira. Porque aí isso força que a gente invista nos ativos que estão em queda e não nos ativos que estão subindo. Evita da gente comprar os ativos no topo e não, a gente compra, na verdade, lá embaixo para ter aquele ganho de valorização conforme o tempo vai passando. Então é isso, você tem que definir as porcentagens, você tem que montar a macro alocação da sua carteira e aí a partir disso, então, você segue investindo. Mas beleza, então nesse vídeo eu vou até o final aqui, vou passar por algumas ações, alguns fundos imobiliários, também renda fixa e a gente fecha então alguns investimentos lá fora no exterior. Eu vou te passar aqui algumas opções, alguns exemplos para você começar uma carteira de investimentos, você começar a investir no meio desse caos. Parte de fundos imobiliários, eu começaria, por exemplo, aqui com o fundo ALZR11. Esse é um fundo imobiliário que ele é híbrido. Ele investe então em galpões logísticos, prédios comerciais, ele tem data centers, ele tem galpões logísticos refrigerados, outros são ditos secos, então aqueles grandes imóveis de varejo. É isso, ele também tem renda urbana. É um FI muito bem diversificado. A gente compra ele aqui com cerca de R$99. Veja, tá caindo no último ano aqui 7,58%. Mas normal, a gente viu que todos os fundos imobiliários estão caindo. Então, beleza, vamos aproveitar essa oportunidade que ele tá caindo e vamos comprar mais. Olha só o dividendo dele, 9,20%. 9,20% isento de imposto de renda. É um dividendo limpo que cai na conta. Então é muito bom, os FIs continuam sendo atrativos por isso. Um outro fundo imobiliário pra gente investir, eu vou falar 3 FIs, o GARI11. O GARI11 é um fundo imobiliário que a gente compra com R$10, ou pelo menos era o preço mais ou menos que ele tava, ele caiu também nos últimos meses, no último ano, tá aqui em 8,64, R$8,64. Paga um dividendo de 12%, um dividendo muito alto, 1% ao mês com o GARI11, e ele caiu aqui 5,78%. Ele investe em galpões logísticos e também esses imóveis mais de varejo, como por exemplo, alguns inquilinos, o Pão de Açúcar, o Grupo Mateus, e também os atacadões que nós vemos aqui nessas imagens. Então, olha só, que legal a gente se expor também ao GARI11, um excelente fundo imobiliário. A gente recebe com os FIs, então, esses aluguéis que vêm todos os meses. Um outro FI também muito conhecido, o KNSC11, aqui da Quineia. É um fundo também base 10, R$8,53 é o que a gente paga nele, também pagando quase 12% ao ano, quase 1% ao mês, se valorizando aqui 3,77% nesse último mês. O KNSC, ele investe em CRIs. Ele vai pegar aqui essa onda da renda fixa elevada, porque ele investe em CRIs, que é um investimento em renda fixa. Esse CRI é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Essas empresas do setor imobiliário pegaram esse dinheiro emprestado, vão estar pagando com juros. Se a Selic está subindo, se os juros estão subindo, essas empresas vão ter que pagar também um valor maior para ele, por isso que ele está pagando aqui bons dividendos. Bom, beleza. Assim a gente fechou, então, aqueles 20% dos fundos imobiliários. Essas 3 opções de FIs.
No final também vou mostrar um resumo aqui da carteira, não se preocupa. Agora a gente parte então para as ações. Como é que eu iria compor então a carteira de ações? Eu iria começar com o Banco do Brasil. Nós temos aqui o BBAS3, a gente compra ele com cerca de R$24, tá? Muito descontado. Também pagando quase 11%, digo aqui, 10,61% no ano. Se desvalorizou nesse último ano, aqui 2,23%, mas é isso, é o Banco do Brasil. Você está se tornando sócio de um banco gigantesco que nós temos no nosso país. Assim, a gente investe no setor financeiro. Seguindo, nós temos, por exemplo, a Engie. A Engie é uma empresa do setor de energia elétrica, é uma das maiores geradoras de energia elétrica privadas do mundo. Então, nós temos aqui uma excelente empresa que está caindo também 10%. É aquela ideia da gente comprar sempre os ativos bem descontados para a gente ter um retorno maior lá na frente. São promoções que a gente tem agora para investir. Pagando aqui um dividendo de 6%, quase 7%, a gente compra ela com cerca de R$37. Setor de energia, muito, muito importante no nosso país. Seguindo para o setor de seguros, nós temos a Caixa Seguridade. Então, um braço da Caixa Econômica Federal, aqui que lida no ramo de seguros. Nós temos aqui essa opção de investimento com cerca de R$14. Ela vem pagando também bons dividendos, 7,55%, e uma valorização nesse último ano de 32%. A Caixa, ela também acaba se beneficiando com a alta da Selic, porque ela precisa ter um dinheiro ali investido em renda fixa para os eventuais sinistros. Então, quando essa Selic, os juros vão subindo, essa renda fixa que a Caixa tem ali em caixa mesmo, né? Caixa, eu digo, ali o dinheiro parado, o dinheiro aplicado, ela também vai se valorizando demais. Então, aqui, uma ótima opção para a gente investir. Seguindo, a Vale. A Vale é a terceira maior empresa da Bolsa, a terceira maior empresa do nosso país. Ela trabalha, então, com essa exportação do minério de ferro. Nós temos aqui uma excelente opção que se beneficia também com o dólar alto, pois ela exporta demais. Então, conforme ela exporta, essa exportação acaba sendo negociada em dólar. Então, com o dólar em alta, ela também acaba tendo mais lucro. Nós temos aqui uma empresa que acabou se desvalorizando no último ano, 13%, mas paga bons dividendos. A Vale sempre vem pagando bons dividendos aqui, 8,20% nesse último ano, está sendo negociada aqui abaixo dos R$60. Então, assim, a gente terminou. São aqui 4 ações que nós vimos na parte, né, alocação de ações da nossa carteira. Indo agora para alocação no exterior, nos Estados Unidos, nós temos aqui o ETF VO, que eu tinha comentado lá no início do vídeo, que subiu lá seus 30%. Nós temos aqui uma opção, apenas um ativo, a gente vai na Bolsa Americana e investe então no VOO. Eu tenho outros vídeos que mostram ali na prática como investir no VO, como investir lá nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui em cima, só dá uma olhadinha ali, que mostra também como converter de reais para dólares e investir de fato nesses ETFs. Mas é isso, a gente investe no VO, e a gente investe, na verdade, em 500 empresas. A gente tá falando, por exemplo, do Meta, que é o Facebook, Amazon, Disney, Coca-Cola, McDonald's, Spotify, Netflix, Nvidia, Microsoft, Google, enfim, são empresas gigantescas que nós temos lá fora. Aqui, então, ele acaba tendo um dividendo que é menor, um dividendo de 1,22%, mas o foco dele realmente é no crescimento. Essa variação aqui, né, nos últimos 12 meses, ele cresceu 31%, quase 32%. E lá fora a gente compra frações. Então, por exemplo, se você for olhar o valor dele hoje, é 553 dólares. Fica bem difícil da gente investir, mas na verdade existem frações, a gente pode comprar com 5 dólares, ou até menos do que isso. Então é bem tranquilo de você investir também lá nos Estados Unidos. Indo para a parte das criptos, a gente não pode deixar de falar do Bitcoin. O Bitcoin é a principal criptomoeda, então é ele que a gente vai investir. E depois disso nós temos milhares de altcoins, milhares de outras opções de investimentos em cripto, mas a principal, aquela que a gente tem que focar é o Bitcoin. Então você começa pelo Bitcoin, não vai inventar coisa. Nós temos várias meme coins, que são aquelas moedas que chegam, se valorizam muito e depois caem 90%. Então a gente tem que tomar cuidado e investir em criptomoedas. Aqui também fechando então a nossa carteira. Indo pro resumo, então, como é que ficaria a composição dessa carteira com esses exemplos que eu trouxe para você? Então, mantendo as mesmas porcentagens, 20% para ações, 20% para fundos imobiliários, 40% aqui para renda fixa, 15% pro exterior, né, investimentos ali nos Estados Unidos e 5% para Bitcoin, criptomoedas, ficaria essa composição. Então vamos lá, vamos fazer um resumo. Estados Unidos, aqui em vermelho, o ETF VO, você já diversifica em 500 ações americanas. Na parte de criptomoedas, a gente não vai brincar, a gente vai investir em Bitcoin. Foca no Bitcoin. Depois, se você for aumentando a sua carteira, você vai aumentando, pegando mais experiência, você pode ir brincando ali, colocando outras altcoins. Primeiro, Bitcoin. Não vamos fugir disso, o Bitcoin é a principal, é ele que a gente investe. Nas ações, então a gente falou sobre as 4 ações aqui de setores diferentes. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, setor financeiro, a Engie no setor elétrico, Caixa Seguridade no setor de seguros e a Vale, então, exportando minério de ferro. Indo para os fundos imobiliários, também buscando diversificação. O ALZR, ele é híbrido, tem várias opções
ali, ele investe em galpões logísticos, renda urbana, prédios comerciais, data centers. É um fundo imobiliário muito completo, muito bem diversificado. O GARI 11 ele investe em renda urbana e galpões logísticos, também traz diversificação. E o KNSC ele investe então em papel, em CRIs, que vai se beneficiar também com esse aumento da taxa Selic, com esse aumento dos juros do país. E falando dos juros do país, a gente tem a renda fixa ali, 40% então ficou para renda fixa. Você poderia distribuir, por exemplo, no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que nós temos, um investimento tranquilo que você pode resgatar diariamente, ou então o IPCA. Na verdade, faria uma mescla aqui, né? Tesouro Selic, um pouco mais aqui de IPCA 2045, então você crava ali uma rentabilidade lá para frente, pro longo prazo. Você poderia colocar aqui também uma LCI, uma LCA, que também pagam bons rendimentos com isenção do imposto de renda. Então também temos as opções das LCIs e LCAs, acabei deixando aqui só a parte do tesouro direto. Então, olha só como a gente montou uma carteira muito bem diversificada e a partir disso, você segue então com as macroalocações que você definiu. Se os FIs caírem, se as ações caírem, você vai rebalanceando esse lado da carteira que tá caindo, comprando ali os FIs, comprando ações. Você pode incluir, conforme o teu patrimônio vai crescendo, você pode incluir mais uma ação, você pode incluir mais 1 ou 2 FIs para ter, por exemplo, 5 FIs, umas 5 a 10 ações. Isso tudo com o tempo. De início, você pode começar com uma carteira mais enxuta e depois você vai aumentando conforme a experiência, conforme você vai colocando dinheiro. Mas de restante, tá, beleza. ETF VO, 500 ações americanas. O Bitcoin, você vai pegar então essa alta do Bitcoin. O Bitcoin, as criptos é altamente volátil, então por isso que a gente deixou 5%. Pode crescer demais, mas também pode cair muito. Então 5% do patrimônio, a gente não brinca muito com as criptos. E a parte de renda fixa, então trazendo a segurança, podendo incluir futuramente conforme vai aumentando o dinheirinho, conforme vai aumentando o patrimônio, coloca uma LCI, coloca uma LCA, um CDB mesmo de banco e assim por diante. Aqui um resumo, então, como que você investiria no meio desse caos, no meio dessa loucura? É isso, você tem que ter uma estratégia, você tem que montar a sua carteira, definir as alocações, seguindo, claro, o seu perfil. Aí depois você pega algumas ações, diversifica com setores diferentes e segue sempre rebalanceando essa carteira, levando ela para o longo prazo. Assim, você evita também de ficar comprando sempre os ativos em alta ou correndo de um lado para o outro. Ah, vou correr agora da bolsa, vou ir para renda fixa. Pega e vende todos os FIs, vende todas as ações, corre para renda fixa. Daí daqui a um ano a renda fixa começa a ficar menos atrativa, os juros começam a baixar, aí a bolsa começa a subir, aí você vai vender tudo da renda fixa, vai correr de volta para a bolsa. Esse é o movimento que muitas pessoas fazem, mas que é errado. A gente monta as posições, coloca o dinheiro e aí vai sempre rebalanceando. Quando esses ciclos econômicos forem se invertendo, a gente vai estar sempre ganhando. Quando, por exemplo, a Selic começar a baixar daqui 1 ano, 2 anos, a gente não sabe, mas ela vai baixar em algum momento. Então, conforme ela vai baixar, a renda fixa vai ficar menos atrativa. Vai aumentar o poder aqui, o lado das ações. Vai aumentar, a gente vai ter valorização com as ações, com os FIs. Então, esse lado vai crescer. Isso vai forçar a gente a investir do lado que está mais fraco. Então, depois a gente vai forçar a gente a investir na parte de renda fixa. Quem sabe cripto caia, você futuramente vai ter que investir em cripto para chegar nos 5% novamente. E assim, você vai sempre rebalanceando a carteira. Mas é isso. No meio do caos, a gente tem que ter a nossa estratégia bem montada. A gente segue firme que no longo prazo a gente vai ser recompensado. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui no YouTube toda semana. Aqui eu sempre trago então vídeos de qualidade para te ensinar a investir, seja do zero ou então do mais avançado, mas que você vá sempre evoluindo como investidor. Eu vou te pedir então para se inscrever aqui embaixo, para você deixar o like, para você me ajudar a crescer no YouTube. Vamos levar esse vídeo adiante. Outras pessoas precisam dessas informações também para investir da maneira correta na bolsa de valores. Eu vou deixar um vídeo aqui no final falando sobre a playlist da carteira da Aurora. Você pode assistir ali, essa é a carteira da minha filha, onde eu invisto na prática. Você pode seguir com essa playlist que você vai ver ali exatamente os passos que você precisa dar, mandando dinheiro para corretora, buscando os ativos, investindo de fato na prática. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!